Quarta lista, exercício 3. Uma espira retangular condutora de resistência R, largura W e comprimento L se move com velocidade constante em um campo magnético B, como é mostrado na figura. Quais são a intensidade e o sentido da corrente induzida? Quando somente a borda inferior, espira entrando na região do campo, está imersa no campo, quando toda a espira está imersa no campo, ou quando somente a borda superior, espira saindo da região do campo, está imersa no campo. Bem, esse tipo de problema para você, ou qualquer outro tipo de problema, para você achar se tem ou não lei de Faraday, em que condições, a ideia é que você calcule o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético vai acontecer em todas as condições que você tiver campo magnético atravessando uma espira. Então sempre você vai ter fluxo do campo. O segredo então é você saber calcular o fluxo. A partir daí você sabe se o fluxo varia ou não. Se ele variar, você tem efeito Faraday. Se você não variar, você não tem efeito Faraday. No nosso caso, a espira entrando, saindo ou dentro, vou ter uma região com um campo magnético e uma região sem campo magnético. Então eu vou chamar de X a parte lateral em que você tem a região com campo magnético. E obviamente L menos X a região que você não tem campo magnético. Certo? Onde sempre você vai ter a soma dos dois igual a L, que é o comprimento da espira. Se a parte de baixo da espira está entrando na região de campo, como coloca o item A, só a borda inferior, então esse X é menor que L, né? E você tem o fluxo do campo na região onde você tem X, o campo vezes a área, que é na verdade W vezes X. Ora, e a outra parte? A outra parte eu não tenho campo. Se eu não tenho campo, eu não tenho fluxo. Então o fluxo total através de dentro da região da espira é só devido a essa região que eu tenho campo magnético. Bem, o B não varia no tempo, ele é constante, além de homogêneo. O W é o comprimento lateral, que já está todo imerso dentro da espira. E o X é a região que você tem campo que, quando a espira se move para baixo, o X aumenta no tempo. Se ele aumenta no tempo, a gente tem a taxa de variação do fluxo do campo magnético com o tempo. A taxa de variação do fluxo do campo magnético com o tempo vai ser o B, que não varia no tempo, então ele não entra na conta. O W não varia no tempo, porque ele está todo imerso, vezes dx dt. Ora, dx dt é diferente de zero, porque o x varia no tempo. Se o x varia no tempo, então eu tenho taxa de variação de fluxo, isso é, eu tenho FEM induzida por efeito Faraday. Ora, o dx dt coincide o seu valor numérico do dx dt. O seu valor numérico coincide com a velocidade de movimento. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque na verdade o dx dt tem suas condições próprias. Que é, por exemplo, nosso dx dt é positivo nesse caso. Independe de referência. Velocidade pode ser positivo ou negativo de acordo com a referência. O dx dt não. O dx dt é positivo nesse caso, por quê? Porque o x está aumentando. Se o x está aumentando, o dx é positivo, consequentemente o dx dt também é. Então, no nosso caso, o nosso dx dt é positivo e tem o seu valor numérico igual à velocidade. Então, a nossa taxa de variação do fluxo do campo magnético no tempo é simplesmente B vezes W vezes V. Então, dessa forma, a nossa FEM induzida vai ser menos BW vezes V. Bom, FEM induzida negativa, taxa do fluxo do campo magnético aumentando. Se o fluxo está aumentando, vai haver então uma corrente induzida gerada no sentido contrário ao fluxo do campo. Quer dizer, se na região da espira o nosso campo está para dentro do plano, como está colocado no desenho, então vai haver um campo magnético induzido no sentido contrário à FEM induzida, já que o fluxo está aumentando.
Se o fluxo está aumentando, significa que ele vai gerar um campo contra, tentando fazer com que esse fluxo não varie. Então, consequentemente, a nossa corrente induzida vai estar no sentido anti-horário. Certo? Nossa corrente no sentido anti-horário tentando fazer com que o fluxo não varie. E o valor da corrente induzida? O valor da corrente induzida não tem sinal, né? Podemos escalar, a corrente vale simplesmente BW, que é a FEM, pela lei de Ohm, é a FEM dividida pela resistência. Então essa é a corrente induzida gerada na espira nessa situação. Isso nós estamos falando nesse caso aqui do item A. Certo? No item B. No item B, a condição é quando a espira está totalmente imersa no campo. Quando a espira está totalmente imersa no campo, o nosso fluxo do campo magnético é simplesmente BW vezes L. Bom, note que nesse caso o X é igual a L. E como a espira está toda imersa dentro do campo magnético, nenhum dos três parâmetros, que é o fluxo do campo, variam no tempo. O B é constante, o W está todo imerso e L está todo imerso. Então não há nenhuma variação no tempo. Dessa forma, a taxa de variação do fluxo do campo magnético no tempo será igual a zero. Será igual a zero. Então, isso quer dizer que não há variação do fluxo do campo, consequentemente a nossa FEM induzida é igual a zero e a corrente induzida também é igual a zero. Bem, item C. No item C, quando somente a borda superior da espira está imersa no campo. Ora, isso significa que o nosso fluxo é igual ao do item A. Eu vou ter uma região X de campo magnético imerso, a região X da espira imersa no campo magnético, só que dessa vez o X vai diminuir no tempo. Quer dizer, nós vamos ter a nossa espira imersa só a parte superior, desta forma, e agora o nosso X é esse pedaço aqui, que está diminuindo no tempo. Bom, como está diminuindo no tempo, a nossa taxa de variação do fluxo do campo no tempo será BW dx dt, só que agora o nosso dx dt é menos v. Então, a nossa taxa de variação do fluxo vai ser BW menos V. Dessa forma, a nossa FEM induzida será BW V positivo. Por que a FEM vai ser positiva? Porque o fluxo está diminuindo no tempo. Como o fluxo está diminuindo no tempo, a nossa FEM é positiva e a nossa corrente induzida será a FEM BWV sobre a resistência. Note que nesse caso a intensidade da corrente é a mesma do item A. Certo? Então, ele entrando na espira ou saindo, você tem a mesma intensidade da corrente. Mas, dessa vez, a nossa espira, como o campo está entrando no tempo, a nossa espira, o seu fluxo está diminuindo, certo? Como o fluxo está diminuindo, ele vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo. Quando ele vai gerar um campo induzido, né, um B induzido no mesmo sentido que o campo externo,
Corrente induzida está no sentido horário. Vem no sentido horário, gera um campo no sentido induzido. Quer dizer, a nossa corrente induzida vai estar no sentido horário, certo? Só que a intensidade da corrente é a mesma do item A. É isso.